A paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a primeira live deste dia. Eu quero falar aqui sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, um ser pessoal, um ser divino. E quando nós olhamos para o contexto bíblico, ser cheio do Espírito Santo, na realidade, é viver essa dependência, viver essa influência total do Espírito, dando permissão que ele possa nos controlar, nos guiar, nos capacitar e produzir o caráter de Cristo em nós, né? Quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos realmente essa vivência, essa influência muito forte em nossas vidas, em nossos corações, e é o que nós precisamos cada dia. Cheios do Espírito Santo em grego e em hebraico. No grego a palavra pleres pneumatos, que tem um significado de estar completamente tomado, saturado pelo Espírito Santo. Cheio no caráter, nas ações, nas manifestações espirituais, que são muitas, né? E o exemplo bíblico disso nós temos Atos capítulo 5, versículo 55, que estavam cheios do Espírito Santo. Pleres pneumatos descreve que é alguém que está sendo conduzido, que está sendo dominado, capacitado de uma forma fenomenal, de uma forma sobrenatural. E é o Espírito Santo realmente quem faz isso na vida das pessoas. No hebraico, a palavra malihuash, cujo significado é estar pleno, repleto da presença do Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo ele nos envolve, ele nos capacita, ele é derramado sobre nós, você vai ser preenchido até transbordar. Transbordar significa, na realidade, derramar, né? Esse fluir do interior. Tem até um hino que diz, derrama sobre nós o teu Espírito, mas na realidade é fluir. É o fluir, é esse fluir do homem interior. E nós temos em Êxodo no capítulo 31, versículo 3, sobre Bezaleel, que ele foi capacitado por Deus para construir o templo. Vocês observem aqui, é o enchi, male, do Espírito de Deus, que é Ruach Elohim. E aqui não está falando que o Bezaleel ele falou em línguas, que às vezes as pessoas falam, nossa, ele está cheio do Espírito Santo, está falando em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas. É viver essa intimidade com o Espírito Santo, é ter o prazer na lei do Senhor, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E é algo realmente extraordinário. Então vejam bem, o poder de Deus no grego é dinamis, no hebraico koash, e o sentido é um poder sobrenatural, é uma força suprema de Deus, é uma força de Deus que envolve o nosso espírito, envolve o nosso ser. Cheios do Espírito Santo, é pleres pneumatos, malihuash, que é essa plenitude espiritual, esse domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Não é uma experiência isolada, mas é um estilo de vida, é uma entrega, é algo que acontece, deve acontecer todos os dias, através da nossa entrega, através da nossa obediência. Em Efésios 5,18 diz, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui essa palavra enchei-vos, né, encher-se, está no tempo presente no grego, indicando uma ação contínua. Sejam continuamente cheios. Quer dizer, não apenas um minuto, não apenas um dia, não apenas ontem, mas todos os dias. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas
continuamente sejam cheios do Espírito Santo. Tenham essa experiência, né? Aí nós temos a manifestação de frutos. Ser cheio do Espírito Santo é refletir em nosso caráter ações, atitudes, que é o amor, paciência, mansidão, domínio próprio, que é o fruto do Espírito, que está no singular. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter o fruto do Espírito dominando a sua vida. Gálatas 5, 22 a 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos ter essas características em nossa vida espiritual, em nosso homem interior, que é o fruto do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo também é você ter o poder para testemunhar. Quando os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram uma coragem extraordinária, uma coragem sobrenatural para anunciar as grandezas de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero ensinar para outras pessoas. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero transmitir a mensagem do Evangelho para outras pessoas, para que elas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso abrir o meu coração para que o Espírito Santo ele possa fluir de dentro para fora, né? A Bíblia diz, aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva que jorram para a vida eterna. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou sensível à voz de Deus. Eu sou sensível ao chamado de Deus, sensível à direção divina. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus significa ser submisso, ser sensível quando o Espírito Santo ele fala ao nosso coração, fala às nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo é um viver diário, é um viver contínuo, que em nosso caráter, né, o fruto do Espírito agindo, ele está nos guiando em nossas decisões, nos dando poder para testemunhar, para anunciar com intrepidez, com ousadia, a palavra de Deus. E o poder de Deus na vida do cristão é algo sobrenatural. Em grego e hebraico, no grego, a palavra dinamis, significado é uma força miraculosa, é um poder sobrenatural, é capacidade para realizar milagres e potencial de transformação. Esse dinamis, essa força, esse impacto que a pessoa tem, e através da administração dessa pessoa, os milagres começam a acontecer, porque o Espírito Santo está agindo na vida dele, não é? É um poder realmente que vem do alto, não é um poder que vem da terra, é do alto. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. Portanto, permaneçam na cidade de Jerusalém. Esse era o conselho de Jesus. Mas recebereis poder, quer dizer, dinamis, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. É o poder ativo de Deus manifestado na vida do cristão, naquele que abre o seu coração e deixa Deus operar através da sua vida, e ele tem poder para vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o próprio eu, ele tem um poder para testemunhar, ele tem ousadia. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não teme as artimanhas de Satanás, porque sabe que Deus está com ela. E se Deus está conosco, o salmista diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no hebraico, a palavra é koash, que significa uma força física ou espiritual, uma potência, uma capacidade divina, é uma firmeza, é uma segurança, é uma energia dada por Deus para você enfrentar todo e qualquer obstáculo e anunciar a palavra do Senhor com
toda a segurança. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz, é Ele quem te dá força, coache, para adquirir riqueza. É o Senhor que nos dá força. Mesmo que nós tenhamos todo o conhecimento, né, toda a ciência, mesmo que tenhamos formação teológica, mas isso não vai nos dar poder. Quem nos dá poder é o Espírito Santo. Coache é a capacidade que Deus entrega, outorga a alguém para resistir, para conquistar e para realizar a vontade do Senhor. A Bíblia diz que não é por força, nem é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Esse poder ele é manifestado de várias formas. É um poder que o Senhor nos capacita para que nós possamos vencer o mundo, vencer a carne, vencer a concupiscência, vencer o pecado, vencer o próprio Satanás. E é uma autoridade espiritual. A palavra de Deus diz, eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões e sobre toda a força do mal, e nada vos causará dano. Essa coragem, essa ousadia, essa capacidade que Deus dá para alguém para realizar boas obras e perseverar diante dos obstáculos, diante dos perigos, diante das adversidades e fazer e executar, né, boas ações, boas obras, porque se eu tenho fé e eu não tenho obras, a minha fé não vai adiantar nada. E a capacitação pelo Espírito Santo, o poder de Deus se manifesta no cristão através do Espírito que habita na vida da pessoa. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está dentro de nós. A Bíblia diz, se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva que jorram para a vida eterna. Atos capítulo 1 cumpre-se na vida da pessoa, e o versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Depois esse Espírito Santo, Deus concede esse poder nos momentos de muita dificuldade, nos momentos em que nós estamos nos sentindo incapazes, o Senhor nos capacita na nossa fraqueza. E o apóstolo Paulo disse, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E, além de tudo, há uma transformação de vida. O poder de Deus em nossas vidas, através do Espírito Santo, vai transformando a nossa vida e nós vamos abrindo o nosso coração. E o caráter divino, ele é formado em nós através do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Outra coisa muito importante, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou ter poder, eu vou ter autoridade espiritual para resistir ao diabo e para ter uma vida plena, uma vida em liberdade espiritual, louvando, profetizando, trazendo revelações, ajudando as pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 11, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu tenho esse fortalecimento, eu tenho essa segurança, eu tenho essa proteção, porque eu estou revestido, né, com as armaduras do Senhor. E, além de tudo, o Espírito Santo, ele nos capacita para nós cumprirmos a missão de pregarmos o Evangelho, de fazer discípulos, e a palavra diz, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, ensinando a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando eu saio para fazer missão, quando eu estou fazendo missão, Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 19, diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. O poder de Deus na vida do cristão é realmente essa transformação que acontece em nós através da regeneração e a capacitação diária em que nós vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos a tentação, vencemos o medo, e aí estamos
capacitados pelo Espírito Santo, sabendo que o Senhor age em nossas vidas, age em nossos corações de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural. Então, ser cheio do Espírito Santo é deixar o Espírito Santo fluir em nós. Refere-se a essa essência vital que nos conecta ao divino e à responsabilidade. E nós precisamos realmente deixar esse Espírito transformar os nossos corações, transformar as nossas vidas. E ele vai agindo quando eu abro o meu coração. Ser cheio do Espírito Santo significa você viver essa experiência transformadora, regeneradora, poderosa, que capacita o crente para testemunhar e viver de acordo à vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência espiritual, que vai além da simples presença do Espírito Santo na vida do crente. É um estado de plenitude, é uma influência gloriosa que acontece em nós, e o Espírito Santo nos guia a todo instante, a todo momento, e o resultado é justamente essa alegria. Alegria em meio às tribulações, alegria em meio às lutas, essa paz que excede todo entendimento, essa coragem, essa capacidade que Deus te deu, que Deus nos deu, para que nós possamos realizar a sua obra. E a Bíblia, ela compara essa experiência à alegria da embriaguez, mas com resultados muito mais profundos e duradouros, né? Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Este versículo, ele destaca a capacitação do Espírito Santo, proporcionando a nós o poder para nós testemunharmos as verdades do Senhor. E Efésios 5,18, quando diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, esse versículo enfatiza a importância de buscarmos a plenitude do Espírito continuamente, todos os dias. E Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Este é um exemplo da experiência do Pentecostes, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos desse enchimento do Espírito. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Buscando a Deus em oração. A oração é fundamental para que nós possamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Então, peça a Deus para que você se encha do Espírito e dê lugar ao Espírito Santo para que ele possa operar na tua vida. Leia e medite na palavra de Deus. A leitura regular das Escrituras nos ajuda a ficarmos conectados e abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer operar em nós. Obedeça ao Espírito Santo, esteja atento para ouvir a voz do Espírito Santo. Portanto, querido, ser cheio do Espírito Santo é um chamado para todos nós, para todas as pessoas. É uma experiência que transforma vidas, que capacita-nos para o serviço, que nos traz alegria, que nos traz paz. E buscar essa plenitude, você se torna uma pessoa como um instrumento. Você se torna um instrumento nas mãos de Deus para cumprir a vontade de Deus e para impactar o mundo com o teu testemunho e com a verdade bíblica. Portanto, que você possa dizer nesta tarde: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. E a Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo quando justamente você se converte, no momento em que você entregou a tua vida ao Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na salvação, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas ser cheio do Espírito Santo é algo totalmente diferente. Efésios diz, 5, 18 a 20, e explica que o Espírito Santo, ele vai te encher
para que você possa ter uma experiência fenomenal, uma experiência sobrenatural, é melhor que o sentimento de estar embriagado. E o resultado é justamente essa alegria, esse louvor, essa gratidão, e o Espírito Santo ele torna mais desinibido e capaz de você glorificar o nome do Senhor. Glorificar através das tuas obras, através das tuas ações, através do teu testemunho, através do teu caráter. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se apoderava de certas pessoas, em alguns momentos de suas vidas, mas nesses momentos eles ganhavam força, ganhavam coragem para realizar a obra de Deus. Eles ficavam cheios do Espírito Santo, mas depois o Espírito saía. Mas no Novo Testamento, com a descida do Espírito Santo, em Atos, no capítulo 2, quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, que estavam todos ali reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio veemente com uma força incrível e encheu a todos que estavam ali. E a primeira experiência que os discípulos tiveram de ficarem cheios do Espírito Santo foi justamente nesse dia, no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre eles como línguas, como que de fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 4. O Espírito Santo já os tinha ajudado a crer em Jesus, mas nesse dia, nesse momento, eles tiveram uma experiência especial, eles tiveram uma experiência sobrenatural. E eles começaram realmente a pregar a palavra de Deus, porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Vejo aqui alguns efeitos quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo. Grande alegria, a alegria da salvação enche o coração da pessoa. Nós temos o prazer de testemunhar, temos o prazer de dialogar com outros, temos o prazer de orar pelas pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 52. Coragem. Perca da vergonha e do medo de fazer a obra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Uma fé firme, uma fé mais forte, mais confiança em Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11 a 24, nós vemos isso. E essa capacitação, receber essa ajuda para crescer espiritualmente, trabalhar na obra do Senhor, evangelizar, visitar os enfermos, orar pelos enfermos, e também pode envolver receber algum dom espiritual ou alguma revelação. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Vocês vão receber este poder, mas vão receber os dons do Espírito Santo, que está à disposição para todas as pessoas. Como você pode ficar cheio do Espírito Santo? Peça a Deus, busque a Deus, ore. O primeiro passo é você acreditar, é você crer na obra da salvação e crer no Espírito Santo. A fé é muito importante para esses momentos, para a nossa vida cristã. E eu preciso acreditar, você precisa acreditar que você pode ser cheio do Espírito Santo. Não foi algo apenas para o passado, é algo para o momento presente. Você pode orar pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo, porque Deus ouve as nossas orações, os seus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir. E a Bíblia diz que algumas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre eles. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 6. E em todas essas coisas há algo em comum, é buscar mais a Deus, se aproximar mais de Deus, buscar a presença do Senhor. E você pode realmente receber esse Espírito Santo de uma forma maravilhosa, crendo em Jesus. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo de bom grado a quem o pedir. E Deus, ele entrega algo gratuitamente. Isso é uma bênção muito grande. O Espírito Santo, ele tem um papel muito importante na conversão. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que eu já falei aqui, João capítulo 16, versículo 7 a 8. E quando você crê em Jesus, você recebe o perdão dos teus pecados, você recebe o Espírito Santo naquele momento. Agora é necessário que você viva uma vida progressiva. E o Espírito Santo vai te dar fé, vai
vai te dar confiança, você agora é salvo, você tem a presença de Deus na tua vida, o Espírito Santo se move dentro de você e precisamos buscar mais desse Espírito. Mesmo já tendo o Espírito Santo dentro do nosso coração, depois da conversão, você busca, você se dedica, você vigia, procura não pecar, e o Espírito Santo vai trabalhando dentro do teu coração, e Deus tem muitos dons para nos entregar. E esses dons não são para um prestígio pessoal, mas é justamente nem para você ser mais espiritual do que o outro. Quando eu sou usado no dom espiritual, não significa que eu sou mais crente do que o outro, mas o dom do Espírito serve para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 5 ao 7, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tranquilo? E os dons do Espírito Santo são capacidades que Deus dá à pessoa, né, ao crente regenerado, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons são dados segundo a vontade de Deus, e quando nós buscamos o Espírito Santo, nos santificamos, estamos desenvolvendo em nós qualidades e dons que são dadas pelo próprio Espírito Santo. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, em Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8. Vejam bem, em Romanos, capítulo 12, versículo 8 ao 10, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Observe que são dons de curar, são vários, né? Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia. Essa profecia aqui é dom de profecia. Não é simplesmente apenas a pregação, mas é o dom de profecia mesmo, que operava no meio da igreja e opera até hoje. Há outro discernimento de espíritos, há outro variedades de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Tudo isso aí está à nossa disposição para que nós possamos exercitar e executar a obra de Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que no caso é exortar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vejam aqui, nós temos os dons de Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, né? Aí nós temos, queridos, a palavra de sabedoria, que vem de Deus, né? O dom da sabedoria é uma sabedoria espiritual, e que vai muito além dessa experiência e do bom senso. E Deus é a fonte da sabedoria, e para que você possa conquistar essa sabedoria, eu preciso fazer o quê? Temer ao Senhor, temer a Deus, né? Depois eu tenho a palavra do conhecimento. O Espírito Santo nos ajuda a ensinar, a explicar assuntos espirituais difíceis de entender, e o Espírito Santo vai nos guiando. O conhecimento pode ser compreendido como ciência, a capacidade de você acumular experiências através do Espírito Santo. Isaías 33 e 6. Também eu tenho a fé, né? Todos que aceitaram Jesus como seu Salvador têm esse dom, mas alguns têm algo muito especial. A fé é a base da nossa vida espiritual, é a base de tudo espiritual, é a base de todo cristão. Ela precisa ser desenvolvida, e através do crescimento da fé, você vai gerar frutos maravilhosos, né? Cura, outro dom maravilhoso, outro dom especial, e Deus dá esse poder para curar, para você orar pelos enfermos. O dom da cura atua na parte física, mas também na parte emocional, na parte psicológica, através da libertação. Nós temos os milagres, o Espírito Santo, ele vem nos capacitar para fazermos sinais e maravilhas, e vale lembrar que os milagres, eles acontecem em nome do Senhor Jesus.
Não é algo que eu quero fazer, mas é o Espírito Santo que usa a minha vida, a tua vida. Profecia, profetizar é transmitir uma mensagem por inspiração divina. Profetizar não é adivinhar o futuro, mas a profecia surge da vontade de Deus. Se Deus quer revelar algo, não, você vai observar isso, e isso vai acontecer de uma forma maravilhosa e muito bem. E de acordo com a Bíblia, a função do profeta é para edificar a igreja, transmitindo uma mensagem dada pelo Senhor. E o profeta fala daquilo que Deus manda ele dizer. O trabalho do profeta hoje na realidade, encaminhar as pessoas, ajudar as pessoas com as revelações que o Senhor dá para ele. O dom de profecia era só até a Bíblia estar completa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nunca trata o dom de profecia como algo temporário. Na verdade, seria estranho que Paulo dedicasse um capítulo inteiro, 1 aos Coríntios capítulo 14, ao dom de profecia, e falar em língua se achasse que iria transmitir apenas para aquele momento, apenas para aquela ocasião. E a Bíblia diz que nós devemos buscar o dom de profetizar, o dom de profecia, para ajudar a igreja. Isso implica que ainda hoje existe isso, né? Na lista dos dons espirituais, a profecia é mencionada junto com dons menos sobrenaturais, como servir, dar ânimo e administrar. E 1 Coríntios 13, 8 ao 12, explica que um dia as profecias e o conhecimento cessarão. Mas isso acontecerá quando vier aquilo que é perfeito. A profecia é apenas uma revelação incompleta, mas virá o que é perfeito, né? E é super importante que você possa compreender todas essas coisas, que você possa compreender essa ação do Espírito Santo na tua vida, e que o Espírito Santo, ele continua operando, ele continua nos enchendo, e nós precisamos entender que nós devemos reagir, que nem todo aquele que é profeta vem de Deus, né? O profeta, ele deve glorificar a Deus, ele não deve glorificar a ele mesmo, né? Não deve trazer a glória para ele não deve contradizer a palavra do Senhor. O profeta não é aquele que sai por aí inventando novas doutrinas, ele é um servo, ele profetiza para ajudar as pessoas, as profecias se cumprem, se profetiza sobre o futuro, vai acontecer o que diz, se não foi Deus que falou, não, simplesmente ele inventou, né? Mas quando alguém que se julga profeta, alguém que profetiza, outros devem julgar. Isso significa que devemos analisar a profecia. E nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele está nos enchendo, né? Aí nós temos o discernimento de espíritos, que é você entender se aquela pessoa está sendo usada por Deus ou não, se aquele profeta está sendo usado por Deus ou não. Variedades de línguas, é o falar em línguas, que você não conhece. O dom de línguas ou línguas estranhas está diretamente ligado ao dom de interpretação de línguas, pois o objetivo é edificar a igreja. Temos interpretação de línguas, é entender a mensagem que alguém está falando em línguas, mas isso também pelo Espírito Santo, né? Servir ou prestar ajuda é ajudar outras pessoas quando elas precisam, quando elas necessitam. Ensinar também é um dom, é a capacidade para explicar bem a palavra de Deus, ajudando as pessoas a crescerem espiritualmente. Temos também dar ânimo, que é encorajar outras pessoas na hora certa, no momento certo, mas isso também pela inspiração do Espírito Santo. Contribuir também é um dom. Deus dá a algumas pessoas muitos recursos, muita generosidade para que elas possam contribuir. Liderança, pela graça do Espírito Santo, os pastores, mestres e outros líderes, eles têm a sabedoria, têm a autoridade para guiar as pessoas no caminho do Senhor. Misericórdia, ter compaixão de outras pessoas, compreendendo, tendo empatia com a dor do outro. E todo cristão deve ter empatia e se colocar no lugar daqueles que sofrem. Tranquilo? Administração, que é o poder para organizar diversos grupos ou atividades da igreja, uma pessoa que sabe administrar muito bem. Evangelizar
é a capacidade de transmitir a mensagem de salvação para as pessoas. E compete a todos nós anunciarmos o Evangelho. Aí aqui nós temos os dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo são uma lista de qualidades espirituais, não é? Muito forte, e até aqui são difundidas na tradição católica, que falam de 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, conhecimento, piedade, que é a tradução da Vulgata, e temor ao Senhor. E da mesma forma, essa enumeração de dons no Antigo Testamento, temos no Novo Testamento os 9 dons do Espírito Santo, ou 9 frutos, que não seria fruto, seria o fruto, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí uma pessoa, ela cheia do Espírito Santo, ela tem realmente tudo isso aí na vida dela, né? Aí, de acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí são resultados de uma vida que é guiada pelo Espírito Santo. Portanto, querido, ser cheio do Espírito Santo é realmente você ter essa frutificação, né? Essa capacitação, esse poder do Senhor na tua vida e esse crescimento espiritual. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, realmente eu vivo uma vida de acordo com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus. Eu tenho um crescimento espiritual. E o crescimento espiritual é o quê? Um amadurecimento. É um processo ao longo de toda a nossa vida com Jesus. O crescimento espiritual não é como um crescimento físico. Ele não chega a um tempo em que nós paramos de crescer. Nós vamos crescendo cada dia. E nós precisamos realmente crescer, né? E você começou com uma semente, esse crescimento, que é a palavra de Deus, que foi implantada em teu coração. No começo, você enfrenta muitos desafios, muitos perigos, muitas dificuldades, mas você vai aprendendo e as lutas vão te ensinando, você vai ganhando raízes. Com o tempo, você vai conhecendo mais a Bíblia, vai conhecendo o Espírito Santo, vai entendendo sobre os dons do Espírito Santo, e você está apto aí para enfrentar todo e qualquer obstáculo, firme e corajoso, né? Sede firmes e constantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão e que a vossa obra tem uma recompensa. Você agora é forte, você tem um Espírito Santo e você vai dar fruto, que é os resultados do crescimento espiritual são visíveis na vida da pessoa. Logo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem essa intimidade com o Senhor, tem essa intimidade com Deus. Eu espero que você tenha compreendido. E a Bíblia diz, né, Atos 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Efésios 5:18, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo até transbordar é justamente viver uma vida plena, uma vida absoluta, uma vida com um profundo significado. E você, cheio do Espírito Santo, você vive uma vida de oração. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos, eles tiveram aí muita alegria, eles foram cheios do Espírito Santo, uma alegria incomparável, uma alegria que não sabemos explicar. Lucas 4, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso nos mostra ser guiado pelo Espírito Santo, né? 1 Samuel 16:13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Neste versículo aí nós vemos que Davi foi cheio do Espírito Santo, capacitado
para liderar o povo de Deus. E cheio do Espírito Santo, eu vou andar segundo o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz, digo, porém, isto, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Romanos capítulo 15, versículo 13, ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo realmente é ter esperança. E Joel capítulo 2, versículo 28, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Ser cheio do Espírito Santo realmente é essa capacidade de ter visões, de profetizar, de trazer revelações profundas do Senhor, né? E Atos 2:4, ser cheio do Espírito Santo até transbordar através da manifestação dos dons espirituais. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Efésios 3:19, e conheceram o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é estar aí, ser cheio da plenitude do Senhor. E terminando, Romanos capítulo 8, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Que Deus possa ajudar, que Deus possa ajudar. Nós aprendemos aqui, né, que ser cheio do Espírito Santo é ter essa capacitação para testemunhar, é ter essa plenitude para testemunhar, é ter uma vida de plenitude, e a verdadeira plenitude, ela vem realmente de Deus, é ter alegria e paz nos momentos de dificuldades, e o Espírito Santo, ele é a fonte da alegria, é ser guiados pelo Senhor, é viver uma vida santa, uma vida pura, diante da presença do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos de uma forma toda especial. Busque andar no Espírito Santo, busque estar cheio do Espírito Santo, entregue-se completamente ao Senhor, porque Deus, ele quer encher a tua vida, ele quer encher o teu coração, ele quer te dar poder para testemunhar, ele quer te encher de dons espirituais e que nós possamos, na realidade, vivermos essa experiência sobrenatural. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou salvar a live e vou colocar no YouTube.